Boa noite, professoras e professores. Meu nome é Maria Sofia Aragão, sou a coordenadora desta escola, que é mantida e é totalmente idealizada pelo Sindicato dos Professores de São Paulo. A ideia que nós temos é propiciar uma atualização, uma vez que nós todos que somos professores sabemos da correria que acontece no nosso dia a dia e que sozinhos fica muito difícil ficar procurando material mais atualizado. De qualquer forma, também é muito bom estar com colegas e esse curso, a primeira, como todos os outros, a primeira aula é síncrona. Por que nós escolhemos fazer pelo menos uma aula síncrona? Para que vocês possam fazer perguntas, para que possam sugerir alguma coisa, enfim, para que haja toda uma interação entre vocês que estão assistindo e o professor Douglas que está ministrando o curso. Então, o professor Douglas é biólogo, mas ele saberá falar bem mais da sua biografia, é bem interessante. E nós sabemos que hoje enfrentamos um dilema, né? Ou nós tentamos diminuir o que estamos a fazer com o planeta, ou o planeta não vai durar muito mais tempo. Sem drama. É isso que acontece, é a nossa realidade. Também acredito que eu também sou professora de biologia, por coincidência, também acredito e experienciei o fato de que quando as crianças aprendem em escola e são convencidas da importância do que aprenderam, elas levam para as suas casas o que aprenderam. E elas mesmas vão tentar convencer os pais a mudar a sua rotina. Tá bom? Então, não vou me estender, volto depois e um bom curso e aproveitem para fazer perguntas que tenham. É só levantar a mão, tem uma mãozinha embaixo, ou escrever no chat, que eu vou acompanhar e eu aviso o professor Douglas, tá bem? Então, uma boa noite para todos nós. Eu vou sair também da imagem, mas eu continuo aqui. Então, boa noite, professor Douglas, uma boa aula. Olá, boa noite, tudo bem? Professora Maria Sofia, me escuta bem? Sim, está ótimo. Ótimo, perfeito. Olá, gente, tudo bem? Colegas professores, eu estou ah, aqui conectado no equipamento, mas projetando no outro equipamento, então, caso na hora que eu começar a projeção vocês não estejam me vendo, é só clicar na imagem que ela amplia e aí ela fica no plano de fundo. Fico feliz de ter vocês aqui. Lembrando que esse curso ele começa hoje com uma aula ao vivo, que vai ficar gravada e disponível na plataforma, mas aí a gente tem até um ano para terminar a formação. Então eu vou já começar com a apresentação e aí a partir dela nós vamos conversando, eu vou explicar quem eu sou, o que que eu faço, como que eu tenho é, desenvolvido meu trabalho dentro da sala de aula e também fora dela. Então, espero que todo mundo esteja vendo a apresentação. Deixa eu até também colocar aqui para ela ficar mais fácil. Então, espero que todo mundo esteja vendo. O título desse curso, ele é Educação Ambiental na Prática. O lixo zero como uma ferramenta pedagógica. Então, eu estou dizendo que o nosso objetivo é trabalhar a educação ambiental de uma forma que ela seja efetiva, que ela seja prática, mas também funcional. E dentro desse enredo de educação ambiental, eu trouxe o conceito lixo zero. O que, que é o conceito lixo zero? É uma jornada que coloca o resíduo como uma oportunidade para viabilizar
a sustentabilidade dentro dos ambientes. Então, vamos curtir um pouco dessa jornada comigo, espero que todos gostem. Perguntas podem mandar pelo chat, a gente pode conversar. E também depois, puder me seguir lá na rede, eu deixei ali o Instagram no QR Code para vocês. Então, a ideia desse curso, ele nasce de uma necessidade de conseguir mobilizar toda uma comunidade escolar em volta de uma temática ambiental, mas de uma temática ambiental que faça sentido dentro do ambiente escolar. Então, é aquele conceito até antigo hoje. Pense globalmente, haja localmente. E qual é o meu problema localmente que eu posso envolver toda uma comunidade escolar para estar junto enfrentando essa jornada? O meu problema é a geração de resíduos. Nós temos hoje a geração de lixo, de resíduos na cidade de São Paulo ou em qualquer grande capital como um problema sério e um dos problemas de maior gravidade dentro daquele contexto. E aí eu trago para vocês uma jornada que eu vou explicar melhor ao longo do curso, mas que ela consegue abarcar todo o ambiente escolar, como vocês podem ver na imagem, dentro dessa perspectiva. E qual é essa perspectiva? É a perspectiva das escolas lixo zero. As escolas lixo zero hoje no Brasil já são realidade. Já existem diversas escolas lixo zero, algumas maiores, outras menores, mas já é um modelo validado, um modelo que agrega valor ao ambiente escolar, ao mesmo tempo que consegue sensibilizar todas as áreas da instituição para olhar aquele problema ambiental. Eu sempre costumo falar, dentro das palestras, que como pode o ambiente de ensino, onde eu professor de biologia, falo sobre aquecimento global, preservação da Amazônia, poluição dos rios, e eu estou inserido dentro de um ambiente que é altamente poluente. Só que, como em todos os ambientes, essa poluição fica escondida. E as escolas lixo zero, elas tendem a demonstrar, ao mesmo tempo que buscam a solução para esse problema. Então, me apresentando um pouco melhor, eu sou o professor Douglas, sou biólogo, licenciado, tenho especialização, mestrado em saúde coletiva, sempre estudando os problemas ambientais e urbanos, tenho uma especialização em ESG e também fiz parte do comitê que certificou a maior escola lixo zero do Brasil, que é uma escola que tem mais de 4.500 alunos, tem até a professora Aline que está aqui participando, que também é membro do comitê. E aí, uma vez que essa escola consegue desviar 18 toneladas dos aterros sanitários, ela se consolida como uma escola lixo zero, e eu, nesse momento, parto para um outro desafio também, numa escola muito grande aqui em São Paulo, onde eu estou implantando a jornada lixo zero dentro desse ambiente. E por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque dentro dessa jornada, nós documentamos uma série de práticas pedagógicas que eram utilizadas desde a educação infantil até a formação de professores. Porque quando eu falo de jornada lixo zero, de escola lixo zero, eu não estou falando só do aluno. O projeto nasce dentro da sala de aula, nasce numa turma de 7º ano, mas para se consolidar como uma jornada lixo zero, esse projeto precisa chegar na direção, precisa chegar na sala dos professores, precisa chegar no conselho de classe, precisa chegar nas famílias. Como a professora Sofia falou, a gente sensibiliza dentro da sala de aula e esse conhecimento extravasa, ele vai para fora do ambiente escolar. Pós jornada de certificação, nós documentamos todas as iniciativas propostas
e publicamos esse guia, o Guia Prático para uma Educação Lixo Zero. Esse livro ele foi lançado na Bienal do Livro do ano passado, 2025, lá no Rio de Janeiro, e ele é a base para esse curso que nós vamos comentar hoje. Eu deixei ali o QR Code da Gaia Editora, que foi quem publicou. Quem tiver curiosidade pode ir lá acessar. Mas dentro do curso, eu vou destrinchar todas as estratégias pedagógicas que a gente utilizou para conseguir transformar uma escola que impactava com mais de 200 toneladas de resíduo anualmente por o aterro sanitário, a evitar esse impacto e, ao mesmo tempo, economizar recursos. E quando eu falo, quando eu falo de sustentabilidade, é muito importante a gente já pontuar o que é sustentabilidade no início da formação. A sustentabilidade que eu estou falando não é, mas ao mesmo tempo é a sustentabilidade da floresta, dos povos originários, da preservação do efeito estufa, do aquecimento global, porém, não só. A sustentabilidade que a gente vai falar aqui, que compõe as escolas lixo zero, é a sustentabilidade das relações. Eu não preciso chegar numa escola, numa sala de aula, numa reunião de professores e observar se tem uma samambaia na parede, se tem plantas, se tem animais, para saber se aquele ambiente é sustentável ou não. Porque a sustentabilidade ela está nas relações. Que eu interajo com o meu colega. Como que eu e meu colega interagem com o meio? E essas relações é que vão ditar se aquele ambiente é sustentável ou não. E uma vez que o ambiente é sustentável nas relações, ele também vai ser sustentável no cuidado. E por isso que toda vez que eu falo de sustentabilidade nas relações, eu estou falando que a gente tem que olhar para quem dentro do ambiente escolar é o mais vulnerável, é o mais carente, tem menos oportunidade. Porque se eu conseguir me sensibilizar a encaminhar o meu resíduo de forma correta, porque isso vai facilitar o trabalho do profissional de limpeza, tudo muda. As salas terminam o período limpas. Aqueles recursos que a gente acaba desperdiçando, papel que o aluno faz bolinha, preciso de 10 cópias, peço 20, acaba sendo evitado. Por quê? O cuidado com as relações torna o ambiente sustentável. E é desse tipo de sustentabilidade que nós vamos falar, e é esse tipo de sustentabilidade que transforma o ambiente escolar num ambiente escolar muito mais interessante para trabalhar, muito mais interessante para se experienciar. Mas, Douglas, é fácil? Não é fácil. Por isso, estamos aqui discutindo e por isso vamos falar de como a gente constrói esse ambiente. Eu trouxe aqui um apanhado geral dos instrumentos pedagógicos que contém o guia. Nós vamos passar, não hoje, mas durante o curso, por prática, e essas práticas vocês podem reproduzir, podem adaptar, e vocês vão ver que o ensino de sustentabilidade, o ensino de educação ambiental e o olhar para os resíduos, ele muda completamente. Ele muda completamente. E como vai funcionar o nosso curso? Então, a gente tem hoje a primeira aula, que é uma introdução à jornada lixo zero. Essa aula ao vivo, que nós estamos aqui, vai durar mais ou menos 1 hora e 10, não mais do que isso, com fechamento da professora Sofia no final. Nós temos, na sequência, um conjunto de aulas gravadas que vocês podem acessar aí ao longo de um ano. E nessas aulas a gente vai falar sobre a introdução ao lixo zero e educação sustentável, escola como espaço de gestão e cultura sustentável,
ferramentas práticas para diagnóstico e comunicação, os jogos como estratégia didática para uma escola lixo zero. Trouxe algumas oficinas que vocês podem reproduzir agora no mês de maio, por exemplo, que é o maio da compostagem, ou no mês de junho, que é o mês do meio ambiente. E na última aula, eu trouxe alguns colegas para falar a sua experiência trabalhando os resíduos dentro dos seus contextos. Então, tem professor de língua portuguesa, professor de língua inglesa, da educação infantil, do ensino médio, do ensino anos finais, eles explicando como, a partir de uma sensibilização, eles trouxeram a problemática para o seu conteúdo e estão desenvolvendo, porque a ideia é essa. A ideia não é que você faça mais, mas dentro do que já faz, como que eu transformo o meu ambiente? Então, esse cronograma, esse conteúdo está descrito lá no portal, vocês podem acessar e assistir às aulas. Então, vamos lá. Douglas, entendi. Então, que a gente vai falar sobre lixo zero. Existem as escolas lixo zero, e essas escolas, elas trilham uma jornada. Exato. Essa jornada, ela é uma jornada de cultura. E cultura, gente, é algo que leva tempo para se modificar. Então, nós podemos falar, quando a gente quer adotar um novo hábito, é algo que demora, é algo que precisa ser incorporado. Então, a gente tem que ter um pouco de paciência. Mas, uma vez que a cultura é adotada, existe uma transformação no ambiente fantástico, tanto da gestão como da sala de aula. E de onde vem essa cultura lixo zero? A cultura lixo zero, ela vem do Instituto Lixo Zero Brasil, que eu vou falar um pouco mais para frente, que é quem dissemina essa cultura em vários segmentos, sendo um deles as escolas lixo zero. E dentro de uma perspectiva lixo zero, o que o Instituto Lixo Zero Brasil traz como prerrogativa? Primeiro, que a gente precisa olhar os resíduos como uma oportunidade e não como fim. Eu não posso olhar os resíduos como fim. Eu olho como uma oportunidade de emprego, de gerar negócios, de trabalhar valores. Eu aposto que todo mundo que está aqui já trabalhou projetos de sustentabilidade. E o mais comum é trabalhar reciclagem. Então, vamos trabalhar a reciclagem em sala de aula. Aí, o que acontece? O trabalho, ele demanda tempo, demanda esforço, mas quando o projeto acaba, acaba também a reciclagem. E por que isso acontece? Isso acontece porque a reciclagem, ela é uma das etapas de uma escola lixo zero. Ela não pode ser a primeira. Eu sempre gosto de falar daqueles trabalhos que a gente faz na escola. Vamos fazer a arrecadação de lacres para trocar por cadeiras de rodas. O que acontece? Vira uma competição. Aí o aluno vai lá no Mercado Livre e compra o lacre. Ou daqueles trabalhos que a gente também faz com reciclagem. Na próxima aula, traz 2 garrafas de Coca-Cola, mais uma garrafa de não sei o quê. Aí eu vou falar daqui de casa. Aqui de casa a gente gosta de Coca-Cola, mas a gente está evitando ao máximo, porque não é um alimento saudável. Aí a escola precisa de 2 garrafas de Coca-Cola de 2,5 litros. Nós vamos lá e vamos comprar a Coca-Cola. E aí você acaba fazendo a ingestão. Olha como o ambiente escolar consegue interferir no hábito alimentar dentro da casa do aluno, do estudante ou do colaborador, e isso pode impactar a sustentabilidade nas relações. Por isso que dentro da jornada lixo zero, nós temos aqui essa pirâmide invertida. Essa pirâmide invertida, ela elenca as prioridades dentro de uma jornada lixo zero. E a primeira prioridade não é reciclar, é não gerar o resíduo.
Nós vivemos numa sociedade consumista. Então, eu preciso evitar a geração de resíduos, depois reduzir ao máximo, aí eu penso em reutilizar. E aquilo que eu não consigo reduzir, não gerar, reduzir, reutilizar, aí eu vou encaminhar para a reciclagem. Porque a reciclagem no Brasil ela tem vários problemas. A gente vende a reciclagem como algo bonito muitas vezes, mas a cadeia de reciclagem ela é complexa, ela é desvalorizada. Então, quanto mais eu evitar a geração de resíduos, melhor. Aquilo que eu não consigo reciclar, eu vou buscar um tratamento, eu vou buscar um prolongamento do seu uso, e tudo aquilo que eu não tenho solução é o que a gente chama de rejeito. O que é o rejeito? Rejeito é aquilo que não tem jeito. Mas eu sempre falo para os professores assim: vamos lá, aqui na sua prática, elenca 10 tipos de rejeito para mim. Aí eles começam. Clips. Realmente clips não é reciclável. Papel higiênico. Realmente papel higiênico não é reciclável. Aí começa a ficar mais difícil, né? Se é uma professora da educação infantil, ela vai falar fralda. Realmente fralda não é reciclável. O que mais? Começa a ficar complicado. Cola, durex. Mas e aí? Eu não consigo pensar dentro do meu ambiente, da minha sala de aula, 10 recursos que eu utilizo que não é reciclável. Então, qual é o problema? O problema é que ele é encaminhado de forma incorreta. Uma vez encaminhado de forma incorreta, ele vira rejeito. E aí o rejeito é tudo aquilo que não tem jeito. E ele precisa ir para o aterro sanitário. Vou dar um exemplo de rejeito do nosso dia a dia. Quando passa o caminhão coletor de resíduos, aquele caminhão que junta tudo e compacta, tudo aquilo não tem solução, porque ele está misturando vários tipos de rejeito, e aí esses rejeitos só têm um destino, que é o aterro sanitário. Não tem o que possa fazer. Por isso que quanto melhor a segregação de resíduos, melhor o aproveitamento desses resíduos recicláveis nas cooperativas. É isso, em síntese, que é a jornada lixo zero. Mas colocar isso em prática exige que cada docente repense a sua prática, que os seus gestores também. Mas essa atitude, como eu disse, pode começar de forma individual, dentro da sua disciplina, dentro do seu contexto escolar. E aí, como que a gente começa? Primeiro, mudando o entendimento que hoje nem as cooperativas mais gostam. Elas falam que dificulta o trabalho, que é a segregação dos resíduos. Aqui todo mundo deve lembrar, já deve ter visto, aquelas lixeirinhas amarela, vermelha, verde, azul. Aquilo funciona muito bem no modelo ideal, onde eu e toda a comunidade encaminha os resíduos separadinho por tipo. No nosso contexto, que ainda é muito imaturo, tanto a Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto as cooperativas preferem que sejam segregados em apenas 3 frações. Quais seriam essas frações? Orgânico, reciclável e rejeito. O que é o orgânico? Orgânico é resto de comida. E aí, eu já vou falar para vocês que quando a gente olha para os resíduos no ambiente escolar, a gente se choca com a quantidade de comida que nós desperdiçamos. Nos projetos que eu participo, 2 toneladas, 3 toneladas, 4 toneladas de resíduos indo literalmente para o lixo por mês. E aí eu sempre levanto questionamento: como pode nós estarmos numa sociedade
numa sociedade que tem as suas necessidades e estamos aí jogando comida fora. Então, é um problema que tem dentro do ambiente escolar e que a gente precisa resolver. O rejeito é aquele residuário, aquela lixeira que tem que estar sempre vazia. Quando o rejeito está cheio, é um indicativo que o encaminhamento de resíduos ali está errado. E o reciclável? O reciclável tem que estar sempre cheio. Quando o encaminhamento de resíduos no residuário reciclável está cheio, é um indicativo que o encaminhamento está melhor. Então, como que eu faço no ambiente escolar? Eu sempre falo assim, ó, reciclável tem que estar cheio. Orgânico deveria estar vazio, mas sempre está cheio. E o rejeito tem que estar vazio. E aqui eu facilito novamente o trabalho do profissional de limpeza. Douglas, e o que eu faço com esse orgânico? Eu mando para o aterro sanitário? Não. Idealmente, eu mando para a compostagem, que é uma das oficinas que eu vou explicar durante as aulas. E na compostagem, eu percebo que o resto de alimento, ele não pode estar no ciclo do lixo. Ele tem que estar no ciclo do alimento. Eu, daqui a pouco, vou trazer uma foto onde eu mostro que na educação infantil, a, a inserção de uma composteira dentro da sala de aula faz com que a geração de resíduos orgânicos seja muito menor. Ao mesmo tempo que a ingestão de frutas é muito maior. Vai ter uma aula que a professora Elaine vai abordar esse tema dentro de um projeto que ela desenvolveu, demonstrando que não tem cheiro, não tem bicho e eu posso usar para trabalhar alimentação saudável. Então, basicamente, a gente segrega os resíduos nessas três frações e aí é ensinar. E ensinar, ensinar, ensinar dentro de uma jornada. Eu falei aqui várias vezes, né? Uma jornada, uma jornada, uma jornada. O que é uma jornada lixo zero? Uma jornada lixo zero é partir de onde estamos para conseguir desviar 90% dos resíduos gerados naquele ambiente. E aí varia. Se eu gero 10 toneladas mês, se eu gero 100 toneladas mês, cada ambiente um desafio. Mas tudo começa com um compromisso lixo zero e termina com a certificação lixo zero, onde o reconhecimento é internacional, onde toda a comunidade escolar, de alguma forma, se envolve dentro do projeto. E Douglas, nesse tipo de jornada, a gente só fala de resíduos? Não. A gente fala de educação e conscientização, de reciclagem, de compostagem, de ações sociais, de redução em resíduos. Vários critérios são levados em conta para transformar o ambiente escolar em uma unidade lixo zero. Só escolas? Não, escolas, resorts, fábricas, embaixadas, como a Embaixada da Itália, uh, indústrias, o próprio Allianz Parque, que é o estádio do Palmeiras, também é um ambiente que está dentro de uma jornada lixo zero, shopping. Qualquer ambiente pode ser lixo zero. O nosso enredo aqui é o ambiente escolar, porque a gente está num curso de formação de professores. E entre os benefícios que isso traz para o ambiente escolar, o principal é o engajamento, mas também a melhoria da imagem institucional, a redução de custos, o aumento do senso de pertencimento. Eu tenho uma série de, de benefícios implantando aí uma jornada lixo zero. A professora Luana até escreveu ali, ó. Eu já fiz uma composteira com pote de sorvete em sala de aula e deu super certo. Meus alunos de 4 anos ficaram empenhados. É muito legal. Na aula de compostagem, a professora Elaine vai falar de como ela trabalha com os gongolos e as minhocas. E como os alunos
eles ficam fascinados, tendo contato com a biodiversidade. E tem a aula de biodiversidade no laboratório, onde você vê uma série de animais, ao mesmo tempo, e isso é o principal, que a gente agrega valor. Valor ao trabalho e valor à sustentabilidade. Então, vamos lá. Douglas, como é que foi no projeto que vocês fizeram? Primeiro, o projeto começa desse jeito. A gente faz uma gravimetria, que é uma pesagem dos resíduos, e a gente identifica que 92% dos resíduos eram rejeito. O que não era, era o pessoal da limpeza que tirava latinhas ali para vender, porque tem um custo agregado. E aí, olha a situação, o pessoal mexia com a mão, sem luva, numa situação meio degradante. O projeto começa e 9 meses depois, a gente consegue virar a curva. Mais de 50% dos resíduos vão para as cooperativas ou para a compostagem. E o rejeito, ele só diminui. Então, aqui eu estou demonstrando que é possível aplicar a jornada lixo zero, mas é necessário muito empenho. Ao mesmo tempo que aí o que a escola viu? A escola viu que o rejeito diminuía e que o custo para mandar esses rejeitos para o aterro sanitário só diminuía. Então a escola falou: opa, esse é um projeto interessante para eu aplicar aqui. E olha como a sala de aula chega dentro da administração, dentro da gestão, e isso para o professor é fantástico, porque ele começa a ter mais recursos para trabalhar a jornada lixo zero dentro da escola. E como que eu vendo esse projeto para meu coordenador? Eu posso falar da justificativa do projeto. Primeiro, nós, no Brasil, geramos 384 quilos de resíduo por habitante, 81 milhões de toneladas por ano. E dentro dos grandes centros urbanos como o nosso, o encaminhamento incorreto dos resíduos é o principal, é o segundo principal emissor de gás de efeito estufa. O primeiro são os carros do combustível fóssil, o segundo é a geração de lixo. Então a gente tem uma oportunidade enorme de pegar essa problemática e conseguir trabalhar essa problemática em todas as frentes. Projetos interdisciplinares, multidisciplinares, projetos de empreendedorismo, projetos de valorização do profissional catador, do profissional de limpeza, porque a problemática ela está na nossa porta. É só a gente olhar para onde vai os resíduos depois que eles saem da sala de aula. No aspecto de saúde, eu sou biólogo e estudo os problemas urbanos, ambientais urbanos desde sempre. Já foi encontrado microplástico em todos os sistemas do nosso organismo. Nós respiramos microplástico. E onde mais tem microplástico no nosso dia a dia? Na garrafa de água. Então, quando você compra uma garrafa descartável, aquelas garrafinhas que a gente compra para usar uma vez só, quando você abre a garrafa, milhões de microplásticos caem na água e você toma. Isso cai na sua corrente sanguínea e vai passear o seu corpo. O que a academia tem nos dito? Tem nos dito que parece que os microplásticos eles têm uma associação maior com células neuronais e que em grandes centros urbanos, onde o microplástico ele é identificado no estudo pós-morte ali no cérebro das pessoas, você tem uma associação entre a presença de microplástico e aumento do acidente vascular cerebral. Então é um problema que está aí, é um problema de biologia, é um problema de sociedade. Então, mais uma oportunidade para eu olhar para os resíduos como uma oportunidade de se trabalhar uma jornada ambiental dentro do ambiente escolar que integra todo mundo, porque nós estamos sofrendo com isso, eu, vocês, todo mundo. E aí, será que é melhor eu ter uma garrafinha de plástico ou será que é melhor
eu ter uma garrafa retornável? Acho que a gente consegue trabalhar isso com os alunos e com toda a comunidade. E aí é que vem o ponto mais difícil. Douglas, entendi que a problemática tá aí. Como eu faço isso? E aí eu gosto de falar que é basicamente você ressignificando processos. Eu não preciso reinventar a roda. Eu posso ressignificar um processo. Eu posso trabalhar um jogo onde eu vou fazer uma releitura, como aqui o jogo o Eco Repassa, que é uma releitura do Passa ou Repassa. Eu posso ressignificar um trabalho que eu já faço, posso puxar as ODSs, eu posso fazer igual esses aluninhos aqui. O que, que eles fizeram? Eles começaram a trabalhar a jornada lixo zero, e aí a professora falou: tá, qual abordagem vamos fazer? Eles vamos trabalhar os resíduos eletrônicos, que eles chamavam de lixo eletrônico. Aí eles aprenderam que eram resíduos. Aí alguém falou: vamos fazer um drive? E isso eles estão ali tava na primeira série dos anos iniciais. Vamos fazer uma campanha? Vamos, a professora topou. E aí eles fizeram um drive de resíduos eletrônicos especificamente, só que eles foram além. Eles construíram os cartazes e levaram para os seus condomínios. Então, olha que potente. E eu estou falando de crianças de primeiro ano da educação infantil. Eles tiveram uma ideia em sala de aula, essa ideia extrapolou os muros da escola e, basicamente, levando uma ideia. Será que é uma boa levar para os condomínios? E hoje, ali na região, a gente tem mais de 10 condomínios que eles moram, recolhendo os resíduos eletrônicos e fazendo o encaminhamento correto, estimulado por eles. Também posso trabalhar no laboratório, com a Helena aqui segurando um mongolo, onde eu vou fazer as oficinas, compostagem, biodiversidade na composteira, ou várias outras oficinas, o vaso compostor, de uma forma que eu estou ressignificando processos. Eu não preciso reinventar a roda. E eu bato muito na tecla, e esse curso vai mostrar para vocês, até a sétima aula, que a gente não precisa reinventar a roda. A gente só precisa parar e falar: como que eu engajo? E aqui eu trouxe algumas das iniciativas. Então, eu tenho, desde os professores convidando as famílias para uma oficina de alimentação saudável, porque quanto mais saudável a sua alimentação, menor a geração de resíduos. Eu tenho aqui a criança ao lado de um coletor no seu condomínio de resíduo eletrônico. Tem o jornal Sustentaric News que eles fizeram. Aqui uma visita à Faculdade de Medicina da USP, onde a gente foi conversar com a professora que estudou os microplásticos dentro do nosso organismo. Tem os detetives do pátio que iam explicar como que era o encaminhamento de resíduos no intervalo. Dá para fazer de tudo. Tem aqui embaixo a composteira em sala de aula. Essa composteira nós fizemos ali, super baixo custo. E tem também, e aqui foi um diferencial nesse projeto, que foi a escolha do projeto para representar a escola na COP30 do ano passado. Então, tudo isso que vocês estão vendo aconteceu só no ano passado, envolvendo toda a comunidade escolar. Então, toda a comunidade escolar empenhada em transformar o ambiente escolar no ambiente lixo zero. E esse ano continua com novas práticas, novos trabalhos, às vezes agora agregando, vai ter alguns professores que vão falar, mas fica aí a oportunidade que é possível. É só dar o start. E aí eu volto para os jogos dentro do guia prático, onde nós vamos falar de alguns deles, quando o tabuleiro, tem jogo de tabuleiro gigante, o show do lixão, que simula o show do milhão, o eco repassa, tampinhas ao alvo, o dominó sustentável, uma série de jogos que nós vamos trabalhar, porque a ideia é que vocês saiam desse curso com essas ferramentas para iniciar a jornada lixo zero
aí no ambiente de vocês. E aí, dito isso, eu vou contar um pouco para vocês como que está sendo a jornada Lixo Zero no Colégio Marista Arquidiocesano. O Colégio Marista Arquidiocesano, localizado na Vila Mariana, aqui em São Paulo, pertinho do Simpro, ele é um colégio que tem 167 anos. Ele já tentou, por mais de 3 vezes, solucionar o problema da geração de resíduos, mas não conseguiu. Por quê? Porque falta esse olhar da cultura disseminando uma boa prática. Mas esse é um colégio que tem ali 3.330 famílias, que tem potencial aí para impactar toda uma rede de 30 mil colaboradores, 100 mil estudantes, é uma rede bem grande. E aí, quando eu comecei o projeto, qual era o nosso problema lá? O problema era uma geração anual de 227 toneladas de resíduos por ano. E aí, a primeira provocação que eu fiz foi: como pode um colégio que tem os seus valores, mas que ensina em sala de aula a preservação do meio ambiente, mandar para aterro sanitário, onde você não tem o menor aproveitamento, 227 toneladas de resíduo? E isso chocou um pouco os professores, a gestão, os alunos. Eu até brinco com eles que, na época, se a gente dividisse esses resíduos por integrante, a gente teria ali 18 quilos por pessoa. Não, era 79 quilos por pessoa e 18 toneladas a gente ia dividindo ali pelos grupinhos. E aí todo mundo ficou meio chocado, falou: e aí, o que a gente faz? Foi aí que o diretor ele se compromete com a jornada Lixo Zero. E o start para a jornada Lixo Zero é assinar o compromisso. Mas, Douglas, eu começo assinando o compromisso? Não necessariamente. Começa com uma prática em sala de aula, essa prática vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Chega um momento que a instituição adota. Mas lá eles adotaram, assinaram o compromisso, e qual foi o recado que ele mandou? Né, na figura do diretor da instituição: olha, nos próximos 2 anos, nós vamos investir em práticas sustentáveis voltadas para os resíduos. Todos temos que trabalhar. E aí, hoje, por exemplo, uma ação, o projeto está fazendo 1 ano agora em abril desse mês. O coordenador do ensino médio pediu uma pá e uma vassoura para cada sala de aula do ensino médio. Então, cada sala de aula vai ter uma pá e uma vassoura, porque a ideia é que a sala termine limpa, da mesma forma que eles encontraram. E aí, nesse dia que nós discutimos a, a assinatura do compromisso, eu fiz uma pesquisa com os colaboradores. E entre as perguntas, eu fui lá e perguntei para o pessoal, falei: você ouviu falar na jornada Lixo Zero, no conceito? A grande maioria falou: já ouvi falar, mas sei pouco. O que mais te incomoda em relação aos resíduos da instituição? E aí o pessoal: geração excessiva, falta de informação. Aí eu virei e falei: pessoal, opa, se te incomoda, o que você está fazendo para mudar? Porque é uma ação individual. Você acredita que a instituição se preocupa com a geração de resíduos? E aí alguns falaram um pouco, outros falaram bastante, outros falaram não sei. Mas quando a gente pergunta para o colaborador, para as famílias, para os alunos, a gente acaba colocando eles com uma pulguinha atrás da orelha, que é: o que eu estou fazendo para melhorar isso? E aí, nesse mesmo momento, eu aproveitei e perguntei: você está disposto a se engajar num projeto de mudança institucional voltado para a sustentabilidade? Alguns disseram que sim, naquele momento, e esses que disseram que sim
E aqui vem a estratégia. Isso aqui, vou contar para vocês, a gente demorou para aprender. Aqueles que estavam afim, eles. Deixa eu só ver meu mago. Aqueles que estavam afim, a gente trouxe para ajudar na consolidação do projeto. Então, ó, o projeto pode nascer numa sala, mas pode virar duas. Pode nascer numa disciplina, mas pode virar duas. E quem eu vou chamar? Quem está interessado. Sempre esses. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico, ele se chama, é uma curva de adoção de inovação. Tudo que é novo, eu tenho aqui meu celular. A Apple, ela foi estudar a curva de adoção da inovação para saber se ela investe ou não. E todo projeto se faz uma curva de adoção de inovação. Na jornada Lixo Zero não é diferente. E os inovadores somos nós, aquelas pessoas que levam ideias novas. Ó, vamos trabalhar o lixo zero, vamos fazer um projeto, vamos trabalhar os resíduos. Agora, eu tenho os primeiros adeptos. Quem são esses? São aqueles que eles topam só desenvolver, mas eles não levam as ideias. E eu tenho os retardatários, lá o outro extremo. Quem são os retardatários? São aqueles que serão os últimos a querer colaborar com o projeto. Mas olha só, entre os inovadores e primeiros adeptos e entre os retardatários, eu tenho a maioria inicial e tardia. Esse meio é o que vai definir se o projeto dá certo ou não. Por isso, eu preciso focar em quem, inicialmente? Nos primeiros adébitos. Ah, mas e aquele colaborador, aquele colega que vai falar, ai, não ficar olhando pro lixo, ai, fiscal do lixo, esse daí você esquece. Trabalha com quem está interessado, com quem está afim. E o meio? O meio vai vir com a parte mais forte. Por isso que você, inovador, tem que estar junto dos primeiros adébitos, para que a maioria inicial e tardia venha com o grupo da mudança. E com os retardatários, eles vão vir no final e tá tudo bem. Isso faz parte do projeto e isso faz parte ali da jornada. Mas, uma vez que eu identifico os primeiros adeptos, a partir do questionário, eu chamo eles para me ajudar. Pô, o professor de inglês, ele falou que se precisar, ele está comigo. Ah, então eu vou chamar ele. Vamos fazer um projetinho aqui, língua portuguesa e língua inglesa, para trabalhar os resíduos, vamos colocar na prova? Ah, vamos. Ah, e vem o professor de artes. Então a gente vai trabalhando esse conceito a partir desses primeiros adeptos. E aí, lá no Marista, o projeto nasce a partir de uma problemática, mas ele toma corpo, ele ganha nome. Então a jornada Lixo Zero, ela se torna Sustentarc. E o Sustentarc, ele abrange todas as iniciativas de sustentabilidade. E o Sustentarc, ele tem um lema, que é: sem cultura, não há sustentabilidade que se sustente. Então a gente bate na tecla do treinamento. Tá sempre treinando, tá sempre chamando atenção, tá sempre explicando, tá sempre criando coisas novas, trazendo aluno, trazendo família, para que o projeto se torne um projeto amplo e perene, que ele dure. Então, toda vez que vocês ouvirem o Sustentarc aí, vocês saibam que o Sustentarc é a nossa jornada Lixo Zero. E a jornada Lixo Zero começa com aquilo que eu falei lá atrás. Lá também não tinha o reciclável, orgânico e rejeito. Tinha duplas, olha que coisa. As lixeiras eram em duplas, mas era reciclável e não reciclável. E aí a pergunta era: o que não é reciclável? Então a gente explica, faz essa identidade visual, e aí segrega. O reciclável tem que estar sempre cheio, o orgânico, de preferência vazio, o rejeito também. Essa imagem que vocês estão vendo é desse Bob Goods aqui. Os alunos, dentro de uma disciplina
de Conexão 21, eles criam, usando inteligência artificial, um Bobgood para trabalhar, estava na moda, né? Para trabalhar o conceito junto ali à comunidade. Então, eles pintando, estavam aprendendo, e é a mesma identidade visual que a gente usa na escola. Depois, se quiserem, eu posso compartilhar o modelo com vocês, sem problema nenhum. Douglas, o projeto cresceu, começou lá na minha turma de sexto ano, agora já tomou corpo. Me dá dicas de como eu posso apresentar para esse projeto crescer mais ainda. Simples, lembra que eu falei de ressignificar processos? Então vamos pensar dentro do meu planejamento como eu posso trabalhar o aquecimento global, a sustentabilidade. Tem alguma disciplina maker de projetos, de ação social? Vamos olhar para esse público. E para o meu colaborador, né? Tô falando aqui, a maioria de escola particular. Aí a gente pensa no momento de ingresso, né? E aí já é uma coisa que extrapola a ação do professor, mas que ele pode até direcionar, que é o que eu faço. Eu criei ali uma diretriz e hoje, quando entra um funcionário novo na instituição, esse funcionário é treinado dentro daquilo que eu montei para essa integração. Mas não é algo que precisa ser custoso, sofrido, pode ser uma construção. E é isso que é mais interessante, é construir. Chega um momento, e também aqui é só dando dicas, né, nesse ponto, que essa construção vai para o lado da gestão, ou não, para o lado da aula de matemática, que isso daqui nasceu inicialmente numa aula de matemática. A gente pode calcular o desvio de aterro, a geração de gás de efeito estufa, quanto custa, quanto economiza, quanto que eu gasto de água, quanto que eu deixo de gastar de água, quantas famílias eu impacto, quantas famílias mudaram de hábitos. Dá para a gente fazer contextos riquíssimos e inserir essas temáticas dentro das avaliações. Avaliação das mais variados tipos. Eu lembro que em uma das provas de matemática, um professor quis trabalhar um conceito que estimava quando aquela escola conseguiria se tornar lixo zero, dentro daquele progresso, naquele período. Eu achei fantástico. Eu não sabia nem responder, né? Porque sou de biologia, mas a iniciativa dentro do contexto do professor. É o que eu falo, é a ressignificação do processo. Eu não preciso reinventar a roda. E aqui, olha que interessante. O projeto lá nasceu, ele tem um ano, mas ele já foi premiado 2 vezes pela sua iniciativa. E eu convido vocês depois, eu vou mostrar o calendário, para conhecer um pouco mais da Jornada Lixo Zero e as suas oportunidades. Mas muitas vezes, e esse não é o foco é trabalhar a sustentabilidade nas relações, mas o projeto ele é reconhecido e isso acaba, sabe, aqueles retardatários, aquele grupinho que é o tardio, ele fala, opa, eu também quero ser reconhecido. Então, acaba vindo pelo seu estímulo e tá tudo bem, mas o reconhecimento ele chega. Estou quase finalizando, mas para a gente se aprofundar um pouco mais, aqui tem o calendário Lixo Zero, e esse calendário ele pode direcionar o nosso início dentro da jornada Lixo Zero. Então, por exemplo, maio é o mês da compostagem. Então, eu posso iniciar com a minha turma, como a professora citou, o trabalho de compostagem em sala de aula, no laboratório, uma oficina para as famílias. Junho, mês do meio ambiente, uma oportunidade para trabalhar as mais diferentes frentes, não só com os alunos, mas quem sabe até com os colegas. E lá no fim do ano tem a Semana Lixo Zero, e aqui é muito legal, porque a Semana Lixo Zero ela é nacional e existe uma campanha de divulgação nas mídias enorme, e que o Instituto Lixo Zero auxilia nessa divulgação, e aí o trabalho fica conhecido, a escola fica conhecida dentro do seu ambiente, fora do seu ambiente, e em dezembro, para aqueles professores que desenvolveu alguma prática, tem o Encontro Lixo Zero.
e esse encontro ele tem uma premiação. E é onde acontece, é muito legal, geralmente é em Brasília, mas eles custeiam a passagem, a hospedagem, porque você é reconhecido pela prática desenvolvida ao longo da jornada Lixo Zero, e isso é muito legal. Então, recomendo, vai estar no material, vocês podem dar uma olhada e qualquer coisa me escrever também para a gente avançar. Falei do guia prático, mas existem outras bibliografias. Tem ali a Pedagogia da Autonomia e Escola Lixo Zero, onde tem uma conversa entre as ideias de Paulo Freire e a Jornada Lixo Zero. Tem o livro Cidades Lixo Zero, tem a Reciclabela, ou seja, oportunidades para começar existem várias. Eu posso me apoiar aqui no curso, que por si só já vai permitir que você trilhe essa jornada, mas aí eu posso me aprofundar e a partir de outras obras que também já existem, eu posso escrever a sua própria obra. Gente, hoje que eu tinha preparado, se alguém tinha alguma pergunta, questões, é isso. Eu deixo aqui os meus contatos, peço para seguir ali, só apontar a câmera para o QR Code, seguir a Clima, que é por onde a gente tem disseminado a jornada Lixo Zero nos ambientes. E se alguém tiver alguma questão, por favor, trazer para a gente iniciar um bate-papo. Mas também chama a professora Sofia, que, que vai fazer algumas considerações e deixa eu só voltar aqui para conseguir tirar uh, essa projeção. Acho que voltou. Voltou sim. Professores, vocês tiveram um pouquinho daquilo que o professor Douglas pode nos ensinar. São prospecções realistas e táticas ou práticas na sala de aula que ajudam a chamar a atenção dos nossos alunos para que eles colaborem, para que eles se envolvam com os colegas, se envolvam na sala de aula. Como este curso, nós temos vários. Então, eu também queria convidá-los a ver a programação da escola de professores. Como é que isso funciona? A primeira aula é síncrona e gratuita para todos. Aí nós temos as aulas gravadas de todos os cursos. Para assistir o curso todo, que é a síncrona e as gravadas, aí o curso é pago. Pago num valor que é simbólico, posso garantir a vocês. Professor que é sindicalizado, é tudo gratuito, curso inteiro, de todas as disciplinas. Professor que é contribuinte ou é estudante ou de outro sindicato, que a gente chama sindicato irmão, que é outro sindicato dos professores do Estado de São Paulo, e também do Rio de Janeiro. Nós temos também professores do Rio que nos contactam, enfim. Também tem um grande desconto. E quem não é professor, ou que não quis sindicalizar, ou que nem contribuinte tem um outro valor, e eu também posso garantir que os cursos não seriam encontrados no mercado com o valor que a gente cobra. Por que a gente cobra? Porque, primeiro, o sindicato está subvencionando, mas há muita coisa que custa. Né? E eu acho que é justo que cada um que não paga o sindicato, ou que paga uma vez por ano, ou que está estudando, portanto, está se encaminhando para as licenciaturas, tenham algum desconto, ou gratuito, ou com algum desconto. E aqueles que até hoje, ainda por qualquer razão, não se enturmaram, ou porque não é a profissão deles, pagam um pouquinho mais. E isso ajuda a manter, não cobre os custos, mas ajuda a manter a escola dos professores. O que vocês podem ter a certeza é que a ideia é ajudarmos, mantermos a educação neste país.
que precisa ser desenvolvida ao máximo. E o tema não poderia ser melhor neste caso, não é? Então, uma boa noite a todos. Se alguém quiser sugerir cursos, é só escrever para cá, para o e-mail da Escola de Professores, sugerir aquilo que querem. Também podem elogiar o professor Douglas, que foi brilhante. Espero que vocês gostem do curso, mandem o feedback e entrem em contato que a gente vai conversando, até para um dia vocês Claro, conhecerem com a certeza. jornada que a gente está fazendo lá. Agradeço a todos, professora, e uma ótima noite para todo Agradeço, mundo. agradeço a você, professor Douglas, pela brilhante entrada no curso. Muito obrigado. Uma boa noite, Obrigada a gente. você. Boa noite, boa noite. Tchau, tchau.